No ano 203 depois de Cristo, sob o governo do imperador romano Septímio Severo, o cristianismo enfrentava uma de suas fases mais cruéis de perseguição. O imperador havia decretado que ninguém mais poderia se converter à fé cristã ou ao judaísmo, considerando ambas as religiões uma ameaça à unidade e estabilidade do império. A província de Cartago, localizada no norte da África, tornou-se palco de uma das histórias mais comoventes dessa perseguição, centrada na jovem Perpétua e sua fiel companheira Felicidade. Perpétua era uma mulher de apenas 22 anos, pertencente à elite de Cartago. Educada e de família nobre, ela havia recentemente abraçado o cristianismo, desafiando as tradições de sua linhagem. No momento de sua prisão, ela ainda estava no início de sua caminhada cristã, sendo catecúmena, ou seja, alguém que estava aprendendo os fundamentos da fé. Felicidade, por outro lado, era sua serva, uma mulher jovem e grávida, que também havia encontrado em Cristo a razão de sua vida. Embora suas origens sociais fossem diferentes, as duas compartilhavam a mesma fé e enfrentariam juntas o martírio. Junto com Perpétua e Felicidade, outros cristãos também foram presos, incluindo Revocato, Saturnino, Secúndulo e Saturus, que era seu líder espiritual. Saturus, mesmo sabendo do perigo, se entregou voluntariamente às autoridades para apoiar os novos convertidos na fé. Todos eles foram colocados em uma prisão de condições deploráveis. O lugar era escuro, abafado e imundo. A cela estava lotada de prisioneiros comuns e o cheiro fétido tornava o ambiente quase insuportável. Para Perpétua, porém, o maior peso não era o ambiente, mas a separação de seu filho pequeno, que ainda estava em fase de amamentação. Poucos dias após sua prisão, alguns cristãos da comunidade conseguiram autorização para visitar os catecúmenos presos. Esses amigos trouxeram o filho de Perpétua até ela, permitindo que o bebê fosse amamentado na cela. Essa pequena concessão trouxe grande alívio à jovem mãe, que descreveu mais tarde como o cuidado de Deus a sustentou mesmo em meio à dor. A prisão, segundo ela, começou a parecer um palácio, pois o Senhor estava presente com eles ali. Apesar do consolo espiritual, a família de Perpétua não aceitava sua decisão de permanecer firme em sua fé. Seu pai, um homem devotado aos costumes romanos, ficou inconsolável ao saber que sua filha se recusava a renunciar ao cristianismo. Ele a visitava frequentemente na prisão, implorando para que ela cedesse. Em uma das ocasiões, o pai de Perpétua entrou em sua cela em lágrimas, segurando suas mãos e dizendo: "Minha filha, por favor, tenha compaixão de mim. Pense em sua mãe, em seu filho pequeno, que não pode viver sem você. Tudo o que peço é que renuncie à sua fé. Não precisa acreditar no coração, apenas fale as palavras." Perpétua, apesar de profundamente emocionada, não vacilou. Olhando para o pai com ternura, respondeu: "Pai, veja este jarro aqui. Pode ele ser chamado de outra coisa além de jarro? Assim também eu sou cristã. Não posso ser outra coisa senão aquilo que Deus me fez." O pai, tomado por desespero, saiu chorando da cela. Sua dor partiu o coração de Perpétua, mas ela estava resoluta em sua convicção de que sua fidelidade a Cristo era mais importante do que qualquer laço terreno. Enquanto isso, Felicidade enfrentava sua própria batalha. Estando grávida, havia o risco de que ela não pudesse ser martirizada junto com os outros, já que a lei romana proibia a execução de mulheres grávidas. Felicidade temia não poder compartilhar o martírio com seus irmãos e irmãs na fé, o que a entristecia profundamente. Ela orava fervorosamente para que Deus permitisse que seu bebê nascesse antes do dia marcado para sua execução. Sua angústia tocou o coração de todos os prisioneiros, que começaram a orar juntos por ela. Deus respondeu às suas orações.
Poucos dias antes da execução, Felicidade entrou em trabalho de parto na prisão. A dor do parto foi intensa e até os guardas zombaram dela. Um deles disse: "Se você mal suporta as dores do parto, como espera enfrentar as feras no anfiteatro?" Felicidade, demonstrando uma fé impressionante, respondeu: "Agora sou eu que sofro, mas lá será Cristo quem sofrerá por mim." Ela deu à luz uma menina saudável, que foi entregue aos cuidados de outros cristãos da comunidade. Aliviada, Felicidade exclamou: "Agora posso ir em paz. Estou pronta para seguir meu Senhor." Durante esse período, Perpétua e os outros prisioneiros foram submetidos a interrogatórios formais diante do governador da província. O objetivo das autoridades era simples: forçá-los a renunciar publicamente ao cristianismo. Quando Perpétua foi chamada ao tribunal, seu pai apareceu novamente, segurando seu filho pequeno nos braços e implorando que ela cedesse. Diante de todos, ele chorou e gritou: "Perpétua, tenha compaixão de seu filho!" O governador, ao ver a cena, também tentou persuadi-la, dizendo: "Poupe a si mesma e a sua família, renuncie à sua fé." Mas Perpétua permaneceu firme. "Eu sou cristã", declarou ela sem hesitação. Sua resposta enfureceu o governador, que a condenou junto com os outros prisioneiros a serem jogados às feras no anfiteatro como parte de um espetáculo público. Essa sentença, embora terrível, foi recebida pelos prisioneiros com uma mistura de reverência e alegria. Para eles, o martírio era uma honra, um chamado para testemunhar sua fé diante de todos. Enquanto aguardavam o dia da execução, os prisioneiros continuavam a orar e encorajar uns aos outros. Foi nesse período que Perpétua recebeu visões que fortaleceram sua fé. Em uma delas, ela viu uma escada de ouro que subia até o céu. A escada era estreita e cheia de perigos, lanças, espadas e outros obstáculos. Ao pé da escada havia um enorme dragão, pronto para atacar quem tentasse subir. Mas na visão, Perpétua enfrentou o dragão sem medo. Quando ela pisou em sua cabeça, o dragão não conseguiu impedi-la. Ela então subiu a escada e, ao chegar ao topo, viu uma luz gloriosa e ouviu vozes angelicais que diziam: "Bem-vinda, Perpétua, este é o lugar preparado para você." Essa visão encheu seu coração de paz e esperança. Ela compartilhou a visão com os outros prisioneiros, que foram igualmente encorajados. Para Perpétua, era uma confirmação de que Deus estava com eles e de que a glória do céu os aguardava. O dia tão aguardado e temido por muitos finalmente chegou. Perpétua, Felicidade e os outros prisioneiros foram conduzidos ao anfiteatro de Cartago, onde uma multidão de espectadores esperava ansiosamente pelo espetáculo. Para o povo romano, esse era mais um evento de entretenimento público, mas para os cristãos que ali seriam executados, era a oportunidade de testemunhar a glória de Deus. Com o coração cheio de esperança, mas ciente do sofrimento que se aproximava, Perpétua liderava o pequeno grupo em oração enquanto marchavam para o local da execução. Quando chegaram ao anfiteatro, o ambiente era ensurdecedor. A multidão gritava, zombava e aplaudia em antecipação ao que estava por vir. Os prisioneiros foram obrigados a vestir trajes simbólicos destinados a humilhá-los. Os homens foram vestidos como sacerdotes de Saturno, enquanto as mulheres, incluindo Perpétua e Felicidade, foram forçadas a usar mantos que as identificavam como sacerdotisas de Ceres. Ao verem o que acontecia, os cristãos protestaram. Saturos, o líder espiritual do grupo, declarou que eles não aceitariam ser vestidos como adoradores de falsos deuses. Seu protesto foi ouvido e as roupas foram removidas. Antes de serem lançados às feras, Perpétua e seus companheiros se abraçaram e encorajaram mutuamente. Felicidade, ainda se recuperando do parto recente, olhou para sua amiga com um sorriso tranquilo. "Estamos quase lá, Perpétua", disse ela,
com uma voz serena: "Logo veremos o Senhor face a face." Perpétua segurou sua mão e respondeu: "Sim, minha irmã, seja forte, pois Cristo é nossa força." A primeira parte da execução foi iniciada com um boi selvagem, escolhido para atacar Perpétua e Felicidade. Esse tipo de animal era frequentemente usado em espetáculos para humilhar mulheres, e sua força brutal representava um grande perigo. Quando o animal foi solto, ele investiu contra as duas mulheres com violência. Felicidade foi arremessada ao chão, gravemente ferida, mas ainda consciente. Perpétua também foi atingida, mas conseguiu se levantar. Ela olhou ao redor, não com medo ou desespero, mas com uma calma impressionante. Mais tarde, relatos afirmaram que ela parecia estar em oração. A certa altura, Perpétua pediu que seus cabelos fossem amarrados. Na cultura da época, cabelos soltos simbolizavam luto, e ela queria deixar claro que aquele não era um momento de derrota, mas de vitória. Para ela e seus companheiros, o martírio não era uma tragédia, mas uma entrada triunfal no reino dos céus. A multidão, que inicialmente estava animada com o espetáculo, começou a se silenciar. Muitos estavam impressionados com a coragem e serenidade dos cristãos. Mesmo gravemente feridos, eles continuavam demonstrando paz e confiança em Deus. Satúrus, em especial, foi alvo de atenção ao se dirigir à multidão e exortar os presentes a se voltarem para Cristo. Seu testemunho impactou profundamente algumas pessoas, incluindo o carcereiro Pudente, que, segundo os registros, mais tarde se converteu ao cristianismo. Após os ataques do boi, as mulheres e os homens foram separados. Satúrus, Revocato, Saturnino e Secúndulo foram jogados às feras restantes, leopardos, ursos e javalis, e enfrentaram a morte com bravura. Perpétua e Felicidade, embora feridas, foram poupadas momentaneamente para que pudessem ser executadas à espada. Antes disso, os soldados as obrigaram a caminhar pelo anfiteatro, exibindo-as à multidão como troféus. Enquanto caminhavam, Perpétua, com a voz enfraquecida, mas ainda firme, exclamou: "Hoje não somos condenados à morte, somos condenados à vida eterna." Suas palavras, cheias de significado, ecoaram no anfiteatro e foram registradas por aqueles que assistiram ao evento. Quando chegou o momento final, os soldados designados para executá-las hesitaram. A serenidade das mulheres os desarmava, tornando o ato mais difícil. Perpétua, percebendo a hesitação de seu algoz, olhou para ele com compaixão e guiou sua mão trêmula até seu pescoço. Com isso, entregou sua vida em um gesto de rendição total, não à força do Império Romano, mas à vontade de Deus. Felicidade seguiu logo em seguida, partindo deste mundo com a mesma dignidade. Assim terminou o martírio de Perpétua e Felicidade, mas sua história estava apenas começando. Os relatos de sua coragem e fé foram amplamente divulgados, graças ao diário de Perpétua e ao testemunho de outras testemunhas. Suas palavras inspiraram cristãos em toda a província de Cartago e além, encorajando muitos a permanecerem firmes em meio à perseguição. Os registros do martírio de Perpétua e Felicidade, conhecidos como os Atos do Martírio de Perpétua e Felicidade, foram preservados ao longo dos séculos e se tornaram uma das narrativas mais antigas e impactantes da Igreja. Esses registros não apenas documentam os eventos históricos, mas também transmitem o espírito de fé inabalável que caracterizava os primeiros cristãos. A história dessas duas mulheres continua a ser um exemplo poderoso de coragem, humildade e confiança em Deus, mesmo diante das mais terríveis adversidades.